culto até a oração após a ministração, ok? Então, você vai ter à sua disposição. E hoje, pela noite, o tema é outro. O tema é terminando as obras do Senhor. Terminando as obras do Senhor. Terminar. Se eu falo em terminar, é porque eu comecei. Quando eu começo, eu tenho que terminar. O problema nosso é que começamos muita coisa, mas não concluímos, não terminamos. É verdade ou não é? Tem coisas na sua vida que você começou, mas você não deu seguimento? Depois você falou, puxa vida, eu comecei com tanto ânimo, né? Achando que dessa vez ia dar certo isso aqui, que eu ia fazer mesmo. Mas olha aí, já não estou mais fazendo. Tem ou não tem isso? Tem tantas coisas, não é? Projetos que você começa e não termina. Propósitos. Vou emagrecer, vou fazer academia, né? Vou todo dia, né, me mexer, me movimentar, né, no sentido, né, de preparação física, né? Não no sentido geral, que é claro que você vai se mexer, vai fazer várias coisas no dia, não é isso? Mas no sentido de uma preparação física mais específica, não é? Eu vou começar. É quando? Segunda-feira. E às vezes essa segunda-feira é adiada para a próxima. E para a próxima, e para a próxima. Ou você até começa todo animado na segunda e aí fica quebrado. Não sei, amanhã acho que não. Quarta de novo. Né? Aí vai na quarta, aí depois quinta não. Aí na sexta, final de semana, cheio de coisa para fazer, não. Né? E vai emendando, vai emendando, vai emendando. Quando você vê, não está fazendo. Mas quantas coisas de estudo, curso que começa e não termina. Querido, se você começar um curso, termina. Amém, Jesus? Quem está fazendo algum curso aí? Seja presencial ou online. Termina! Tá? Porque senão não vai valer a pena, não é? Termina. Termina e aproveita para a glória do Senhor. Tá? Aproveita para a glória do Senhor. Porque Ele vai usar de alguma maneira para a sua glória. Porque tudo que a gente faz, né, tem que ser pensando nisso, não é? Expressar a glória do Senhor e poder, né, abençoar a nossa vida, a vida da nossa família e a vida de outras famílias. Amém, Jesus? Você pensa nisso quando você faz alguma coisa? Ou você pensa só em você? Ou você pensa mais longe? Você, sua casa e outras pessoas, né, que estão, né, ali também dependendo de você ou não. Não é verdade? Mas que de uma certa maneira, né, tem uma relação direta. E por ter uma relação direta, é claro que há uma dependência ao menos espiritual e emocional, não é? Então, tudo está interligado. Então, o problema qual é? Tem que começar aquilo que a gente se propõe a fazer. E se começamos, temos que terminar. Terminar, não é? Terminar, tem que terminar. Comecei o inglês, então termina. Porque tem de gente que começou o inglês, eu até via nas escolas de idiomas isso, né? Era comum, né? Lotado no primeiro estágio, né? Lotadíssimo. Segundo já, metade. Terceiro estágio, um pinguinho de gente. Quarto estágio, 4, 5 pessoas, né? Quem concluía o último estágio era 2, 3. Você ia ver lá assim, nossa, só isso aqui, né? Então, as pessoas começam, mas não terminam. Por que que isso acontece, queridos? Por que que começa e não termina? Tem uma palavrinha que mostra isso. Isso daí às vezes é até uma coisa assim, né, que nos persegue. E eu vou falar essa palavrinha. Essa palavrinha é procrastinação. Quem já ouviu essa palavra aí? Levanta a mão aí. Quem nunca ouviu essa palavra? Levanta a mão também. Ok, alguns nunca ouviram. Procrastinação. Falei certinho? O pessoal aí que está de olho aí, né, que o pastor fala, né? Então, nós temos uma tendência inata para isso. Sabe por quê? Tem várias explicações, tem várias. Primeiro, às vezes eu começo e não termino, porque eu começo, depois vai me dando uma insegurança, que parece que não está querendo ser da maneira como eu idealizei. Então,
estava tão bom no início, mas agora parece que não está muito bom. Ah, eu estava tão entusiasmado, mas agora eu não estou me sentindo mais entusiasmado para fazer isso aqui. Começa a acontecer alguma coisa que nos atrapalha. Então, pode ser insegurança, pode ser preguiça mesmo, tá? Pode ser preguiça mesmo. Ah, é, pastor? É. Porque o nosso corpo, tá? Em face da queda que houve, né, quando o pecado entrou no mundo, que atingiu espírito, alma e corpo, tá? O nosso corpo, ele na verdade, ele quer, sabe o quê? Naturalmente, sombra e água fresca. É verdade, tá? Porque agrada quando você pensa assim, descansar, não agrada? Ai, descansar. Dormir, ai que maravilha, né? Comer uma coisa gostosa, ai que maravilha. É ou não é? E é para também descansar, tem que dormir e tem que comer coisa gostosa. Tudo isso aí tá certo. Mas é que o corpo às vezes só quer essa parte, não quer a outra, né? Estudar dá muito trabalho, não dá? Cansa a cabeça, né? Tem hora que fala assim, já não estou mais entendendo nada, né? Estou cansado, é ou não é? O trabalho, né? No começo está tudo bem, daqui a pouco, né? Outro trabalhinho que está ficando chato já, né? De novo fazer as mesmas coisas que eu fiz, né, agora há pouco, e vou fazer no outro dia tudo de novo. Outra vez isso aqui, né? Então vai dando aquela canseira mental, tá? Tudo isso por quê? Porque o trabalho veio com fadiga, em razão do pecado, tá? O pecado atrapalhou, né, aquilo que Deus tinha projetado. Deus só mandou o homem cuidar do jardim do Éden. Ele só tinha que fazer isso. E era um cuidado tranquilo. E o próprio Deus vinha toda tarde visitar o casal. Olha que incrível. Na viração do dia, Deus vinha visitar eles, para ver como é que eles estavam. Ele sabia, lógico, mas, né? Ele queria o tete a tete. Ok? Então ele só pediu assim, olha, vocês cuidem e cultivem o jardim. E era tranquilo. Depois mudou, ficou... Com o suor do teu rosto comerás. Percebe? Então o trabalho sempre é com suor, não é? Qualquer trabalho que você escolher, ele vai te dar suor, ele vai te dar canseira, né? Tem horas que você vai achar monótono. Tudo isso acontece por causa do pecado. Por isso que nós temos que ver, né, as razões que nos deixam empatados, bloqueados, querendo procrastinar as coisas. E buscar em Deus a motivação, né, para concluir os projetos, para avançar, para fazer as coisas até o final. Então, nós só vamos conseguir fazer isso de uma maneira gostosa se nós entendermos que o projeto de Deus é completo, abrange tudo e fizermos tudo para a glória do Senhor, somente para Ele. Ah, não é para agradar os homens, pastor? Não, é para agradar a Deus. Porque se você agrada a Deus, você está fazendo da maneira certa. Então você já está fazendo de maneira adequada e satisfatória para todos os homens também, para todas as pessoas também. Vai ser satisfatório. Por quê? Porque você busca em Deus a solução. Então, como o pecado atrapalhou aquilo que Deus tinha projetado, Deus deu uma solução. Agora em Cristo nós podemos então vencer tudo isso. Então a insegurança atrapalha, a preguiça atrapalha, às vezes é uma cilada do inimigo que atrapalha. O inimigo faz uma cilada para uma coisa que é boa, parecer que não é boa mais. Para chatear, para perturbar. Para você falar assim, eu não quero mais nem saber disso daqui. Para mim chega. Estou cansado mesmo, não quero mais nem saber. E quantas vezes a gente fala isso, não é? Eu não quero nem saber. E na verdade as coisas não são assim, né? Eu não quero nem saber. Não dá para jogar as coisas para o alto desse jeito, não é verdade? Então aí, saibam que não dá para jogar para o alto, né? Não dá para chutar o balde, não dá para chutar o pau da barraca. Usa aí o termo que você quiser, não é? Mas que tem hora que a gente fica com vontade, fica, não é?
Todo mundo aqui já ficou com vontade disso, ou até já fez? Hã? Ou falou, né? Ah, já que é assim, eu não quero mais nem saber. Não é que você fala assim, bom, está precisando mudar isso aqui, está precisando melhorar, né? Vou buscar no Senhor uma resposta, né? Para corrigir o que precisa ser corrigido, para eu prosseguir. Não, a gente, ao invés de falar assim e orar e buscar, né? A gente vai no atalho, né? Vai no atalho, né? Eu não quero mais nem saber. Como se fosse assim, né? Não quero mais nem saber. Não, a Neuza está com aquele problema ali, eu não quero mais nem saber, cansei. Não quero mais nem saber. Ela está precisando de ajuda. E eu estou cansado, então eu estou cansado, eu não quero, né? Me desgastar, então deixa ela lá. Não, queridos. Em Cristo Jesus, nós vamos buscar o antídoto, né, para tudo isso, tá? Então, nós precisamos terminar o que começamos. E agora eu vou chegar num ponto específico. Precisamos terminar o que começamos em termos de obra de Deus, obra do Senhor, as coisas do reino de Deus. O que eu falei? Obras do reino de Deus, obras do Senhor. As obras que Deus colocou para nós fazermos e realizarmos. Que obras são essas? Claro que tudo temos que fazer para a glória de Deus. E é claro que qualquer obra da nossa vida, né, tem que refletir isso. Amém, Jesus? Mas agora eu estou sendo mais específico, tá? É aquilo que está relacionado diretamente com o reino de Deus, a sua expansão, a vida do reino, para alcançar o mundo. E você começa alcançando o mundo, não é querendo você abraçar o mundo, mas é você fazendo a diferença, mas sendo obediente àquilo que Deus determina. Deus te deu dons. Quem aqui tem dons dados por Deus aqui? Diga amém. Ok. Então é para usá-los para a glória de Deus e para a expansão do reino de Deus. É para usar. Então é para participar das coisas, é para ser o primeiro a fazer. É ser aquele que fala, pode contar comigo e pode contar comigo mesmo. Eu louvo a Deus porque nós temos pessoas com quem nós podemos contar. Que quando falam, pode contar comigo, pode contar mesmo, tá? Não é, né, só falar por falar, não. Mas nós queremos, sabe o quê? Que todos sejam assim. Né? Que todas as pessoas sejam assim. Vocês creem que é possível isso? É possível todos serem assim? Ih, olha que desânimo que foi agora. É possível ser todos assim? Cutuca, né? Cutuca. Porque às vezes Deus nos deu algo nas mãos, mas nós não estamos fazendo direito, não estamos cuidando direito. Estamos assim, fazendo mais ou menos e tal, né? São tantas coisas que a gente pode enumerar, não é? Mas o Senhor quer que a gente realize proezas no seu nome, para atingir as vidas, para atingir as pessoas, para amar as pessoas, para trazê-las para Jesus. Tudo é para trazer para Jesus e para depois cuidar da pessoa. Amém, Jesus? Tá? Tudo que a gente faz é para isso, irmãos, tá? Não é para ser um fim em si mesma, tá? A igreja e o reino de Deus não é para ter só um crescimento assim em si mesmo, para manutenção dele, tá? Não é uma mera manutenção, não. Os que já estão são renovados dia após dia e vão sendo aperfeiçoados pelo Senhor, aleluia. Isso não é manutenção, isso aí muito além. E vão também alcançando outros, que vão se agregando e a família fica maior, fica mais forte, mais decisiva e pode ir mais longe para realizar os propósitos de Deus. É isso que a gente tem que entender, porque tudo é com esse propósito. Senão não precisava ter uma comunidade de fé, senão não precisava organizar uma igreja, né? Tudo é com propósito, irmãos, tá? Tudo é com propósito. A igreja não é um clube para prestar serviços, mas é
uma família, uma comunidade que serve realmente ao outro. Serve um ao outro. Amém, Jesus? Tá? Então não é uma prestadora de serviços como uma empresa, né? Mas os irmãos, as irmãs, né, vão prestar, né, muitos serviços em prol do seu próximo. Então não é um fim em si mesmo, tá? Então vamos cuidar aqui para manter o negócio aqui. Não, não é só manter, não. Que isso? É renovar em Cristo, se encher do Espírito. É prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. É ser usado para proclamar as virtudes de Deus, viver as virtudes de Deus e atrair pessoas para o reino de Deus a partir das nossas vidas. Ah, eu não sei o que eu vou falar. Não se preocupe com isso. Mostre Jesus, fale de Jesus, viva Jesus. Seja o bom perfume de Cristo. Porque aí o bom perfume é sentido longe, não é? Quando você entra num ambiente que está perfumado, você não nota logo? Que ambiente perfumado. Que ambiente perfumado esse aqui, não é? Que as pessoas sintam isso com o bom perfume de Cristo. Que nós temos que ser, amém? Tá? Então o problema é começar e não terminar. Então a gente começa e a gente termina. A gente prossegue até o fim. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. 1 Crônicas 28, 20. Vemos aqui um pai e um filho conversando sobre as obras de Deus. Um pai e um filho. Todo mundo lembra do rei Davi? Então o rei Davi planejou que o templo de Jerusalém seria construído. E aí ele pede que ofertas sejam concedidas para a construção desse templo. Sabe o que aconteceu? Veio tanta oferta, irmãos, mas veio tanta oferta que teve até que falar assim: para, chega, porque já tem demais. Acreditam nisso? Por quê? Porque o povo se doou generosamente e todo mundo contribuiu. Então, foi maravilhoso. Só que Davi viu que o templo ia levar uns aninhos ainda para construir, que era uma obra muito grande, e que não ia ser tão rápido, e que ele ia partir antes, né, de poder concluir essa obra. Então ele viu que não ia dar. E aí Salomão ia ser o seu sucessor. Então ele chama Salomão e dá muitas instruções para Salomão, inclusive a respeito, né, da construção do templo. Então, esse texto que nós vamos ler é Davi falando com Salomão a respeito das obras que tinham que ser realizadas em relação ao templo de Jerusalém. Então diz assim a Escritura: Davi também disse, olha aqui, seja forte e corajoso, e mãos à obra. Gostou? Você não falou um amenzinho, não gostou não. Seja forte e corajoso, e mãos à obra. Falou primeiro, seja forte, força. Onde nós buscamos a força? No Senhor. Nele buscamos toda a força. E seja corajoso, coragem. Vai em frente, não para não. Começa e termina. Começa e termina. Porque senão nem começar, começa. Ou se começa, logo para. Não, começa e termina. Seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo. Não tenha medo. Nem desanime. Vão ter momentos de medo e de desânimo, tá? Vão ter. Mas aí é hora de resistir. E falar, eu não vou desanimar. Eu não vou temer. Eu vou prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu vou concluir aquilo que foi colocado em minhas mãos. Glória a Deus. E eu vou concluir.
até o Senhor falar, já está concluída essa, agora vamos para a próxima. Aham, você pensou que ia acabar? Não. Aí o Senhor vai falar, agora a próxima. Terminou uma etapa, agora é a próxima etapa. E é assim até a volta de Jesus. É assim que é. Seja forte, seja corajoso, mãos à obra. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, Davi está falando de maneira pessoal. O Senhor, o meu Deus, por quê? Porque ele entendeu realmente quem ele era. Tá, então ele fala com todas as letras. O Senhor, o meu Deus, vai ser também o seu, Salomão, porque ele está com você. Transmissão de geração para geração. Amém, Jesus? Então a gente transmite a graça que Deus nos deu para uma próxima geração. Tá? Transmite, faça isso. Faça isso. Ai, não deu ainda para me fazer, pastor. Não, faça rápido. Transmite. Deixa o resultado com o Senhor. Amém? Ah, mas e aí se eu não ver isso, não ver aquilo? Ei, deixa isso para lá. Faça o que tem que fazer. É para falar? Fale. É para testemunhar? Testemunhe. É para chamar? Chama. É para arrumar uma estratégia para trazer para perto? Arruma uma estratégia para trazer para perto. Porque tudo é para trazer vidas para Jesus e para depois, então, cuidar destas vidas, discipulando elas no dia a dia. Amém, queridos? Igreja é isso, tá? Igreja não é simplesmente formar um grupo, né? Para eu frequentar certos dias, certos horários, né? E aí eu vou, tal, e faço, né? Aquele trabalho religioso, aquele serviço religioso. Não! É para ser uma família, uma comunidade de fé. É para eu estar junto com você aqui, né? E tudo voltado a essa vida de Deus em nós. Então o problema é se acostumar, né? Se acostumar com as coisas e parar de fazer. E começa até a achar que apesar disso tá bom. Não, tá bom, né? Eu tenho uma rotina tão legal aqui, ó, pá, tal, né? Mas não tem nada de rotina, tá? Diga para quem está perto de você aí, ó. Fazer as coisas de Deus não é rotina, não. Fala isso aí. Não é rotina, não. Tá? Não é rotina. Ah, mas a gente não separa dias e horários? Separamos dias e horários para várias coisas, claro. Mas não é para cair na rotina, cair na monotonia. Tá? Tudo isso a gente faz com esse objetivo. A gente faz um curso na segunda-feira com os homens e com as mulheres, para quê? É para isso, vida de Deus em nós e nos outros, amém, Jesus? E às vezes a gente pensa que é só para a gente, né? Ah, eu vou ter, é mais um curso bacana, né, que eu estou fazendo aqui, vou conhecer um monte de coisa. Vai mesmo. Mas conhecer para quê? Para aplicar na tua vida e na vida de outros. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga, estou entendendo. Tá? Porque parece que é tão óbvio. E sabe qual é o nosso grande problema? É o óbvio. Tá? É o óbvio, porque se eu falar de um assunto bem complicado aqui, bem difícil e tal, depois que você entendeu, entendi, legal, patatá, né? Mas o nosso problema não é isso. Não é os assuntos muito difíceis. O nosso problema são justamente as questões básicas, que parecem óbvias, que são as essenciais, e é elas que a gente se descuida. Descuida delas, né? E às vezes vai colocar outras coisas no lugar. Então não coloca no lugar. Não coloca. Faz a obra de Deus e completa. Completa aquilo que Deus colocou. Ah, mas eu não sei o que Deus colocou para mim. Oh, como não sabe? A Escritura já fala. Colocou sim, Ele não te deu dons? Usa esses dons. Te deu. Vão ser usados coletivamente, vão ser usados lá nas células. E vão ser usados no dia a dia. Amém, Jesus? Porque a igreja não entra em recesso. O reino de Deus não entra em recesso. Às vezes a gente pensa que a gente está no reino e na igreja nos horários em que estamos juntos, não é? E o restante, aí é horário de folga do reino. Aí é para cuidar das outras coisas. Não! Tudo é do interesse de Deus. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo é para o reino de Deus. Amém, queridos? Por isso que os primeiros convertidos lá viviam juntos. Todo dia eles estavam juntos, não é? Diz a Escritura. Faziam tudo junto. Tá? Desistiram até de ter
bens particulares, entendeu? Começaram a vender tudo. Não é porque os apóstolos mandaram, não. Os apóstolos não mandaram ninguém fazer isso. Não, vende tudo aí, dá o dinheiro aqui. Não foi nada disso, tá? Mas eles quiseram fazer. Não, isso aqui é demais, entendeu? Vamos vender tudo e colocar à disposição aqui para esse negócio crescer. E cresceu, irmãos. E cresceu. Chegou no mundo inteiro. O que eles fizeram ali no começo proporcionou que chegasse a palavra de Deus no mundo inteiro. Então deu certo ou não deu? Deu, tá? Deu certo, irmãos. Tá? Então é uma delícia isso, tá? Então vamos fazer conforme Deus quer. Ele não o deixará. Olha, Deus não vai nos deixar. Ele nunca vai nos deixar. Nem o abandonará. Não te deixa e não te abandona. Até que você termine toda a construção do templo do Senhor. Mas não esquece, você vai ter que terminar a obra. Davi está explicando para Salomão, né? Ó, você vai ter que fazer. Vai ter que terminar essa obra. E Salomão terminou. Terminou essa obra. Então, nós precisamos começar e terminar. Então, tem gente que nem começou ainda. Tem gente que já começou. Começou bem, mas está meio titubeante. Então, não fique titubeante. Fique confiante e continue bem. E se não começou ainda, começa, porque vem a hora e a hora é já. Para começarmos tudo isso. Amém, queridos? Tá? Amém? Então tá bom, nós estamos com mais cadeiras na igreja. Perceberam que tá bem mais perto daqui da frente? Notaram? Está mais perto aqui e está indo ali até o fundo. E tem até cadeira que nem tem ainda a capa, né? Então, por quê? Porque nós resolvemos colocar, né, todas as restantes, né, que tinham, né? Vamos colocar todas, certo? Fizemos isso do aniversário, agora fica. Por quê? A gente quer encher, manhã e noite. Né? Então, amanhã tínhamos um número expressivo, agora à noite também. Aleluia! Eu estava vendo aqui, né, que tem os que estavam de manhã também, mas tem mais gente que não veio pela manhã, mas veio pela noite. Né? São outras pessoas. Então, vocês vejam só, se todo mundo vier num culto só, já não comporta aqui. Mas nós queremos mais gente, amém, Jesus? E mais, e mais, e mais, e mais. Tá? E sempre visualizando isso. Vai ter bastante gente. E eu vou fazer a minha parte, e eu vou estar lá, e eu vou convidar, eu não vou desanimar. Tá certo? Ainda estou resfriado, coloco a máscara lá, que nem os irmãos fizeram ali, né? Mas vem na igreja, é isso mesmo. Tá? Tá certo? Ela podia falar, não estou ainda bem o suficiente, né, para ir, então não vou. Não. Fez questão de estar. Fez questão de estar, não é? Então dá um jeito. É isso mesmo, tá? É isso que tem que fazer, tá? Porque Deus se agrada disso, tá? E aí a gente está dando exemplo, né, para outros verem, né? Olha só como aqueles ali são fiéis, né? Olha como eles são leais. Não é gostoso isso? Né? É maravilhoso, tá? Maravilhoso isso, tá? Então fazemos a obra de Deus com prazer, com alegria. Então, queridos, nesta noite, o que nós queremos deixar com vocês aqui é isso, tá? Vamos terminar o que começamos, se não começamos, vamos começar e vamos terminar a obra do Senhor. Tudo aquilo que Ele pôs em nossas mãos. Você está em células já? Quantos aqui participam de célula? Isso aí, né? Levanta do seu lugar agora para mim ver aqui. Todos que participam aqui, ó. Olha, praticamente todo mundo aqui participa aí, ó. Aí, ó, quase todos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Ah, aleluia. Glória a Deus. Amém. Tá vendo? É assim que tem que ser. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Trazer mais gente para as células, aleluia, não é? E vai convidando, e vai trazendo, e vai chamando, tá bom? Ah, mas demora para aceitar, né, o convite mesmo, fala que vai, mas não vai. Não importa. Ora antes, convida, espera, aguarda, mas não desanima. Não desanima. Chama, convida, esteja junto. Tem vigília, vou estar na vigília, glória a Deus, né? A vigília eu quero que aumente o número. A gente está com um grupo de 30 e poucas pessoas que vem toda a vigília. Louvado seja Deus, né?
porque são 30 e poucas pessoas, não é 2, 3. Mas eu podia ter muito mais gente, né? A igreja tem muito mais pessoas, né? Então a gente precisa, queremos mais, não é verdade? Para estar aqui orando, proclamando que nós cremos no crescimento da igreja e que vamos avançar, amém, Jesus? Tá? Tudo que a gente faz é para isso. Tem lá o Ministério Infantil, nós estamos aqui reunidos, tem mais gente lá em cima, tá? Tem mais gente lá em cima, ok? Então, nos nossos cultos também, você não está vendo 100% dos que vieram no dia, porque já tem gente que está lá em cima, tá? Tem mais gente, ok? Por isso que eu estou falando, tem pessoas, mas precisamos alcançar muitas vidas. Muita gente está como ovelha sem pastor, tá? Vocês não têm percebido isso? Pessoas, né, que, como Jesus, né, ele olhou ali, né? O povo tinha tanto líder religioso, né, para cuidar deles, não tinha? Tinha tantos líderes, tantos levitas, né? Não faltava gente para cuidar do povo, né? Tinha gente até sobrando. Eles faziam até escala de revezamento dos levitas, tá? Porque tinha muito levita, né? Então eles faziam escala de revezamento. Tinha gente que morava até perto de Jerusalém, aguardando a próxima escala para ser levita no templo, tá? Tinha gente sobrando, mas Jesus, olha, né? Nossa, ai, que tristeza, são ovelhas sem pastor. Não tinha pastor. Tinha líder religioso, mas não tinha pastor. E o mundo precisa de pastoreamento, né? Aquele pastoreamento que o Senhor vai nos usar para pastorear. Amém, Jesus? Tá? E vai usar cada um de nós. E cada um aqui tem que nos ajudar. E os líderes nas células, eles nos ajudam a pastorear o rebanho de Deus. Amém, Jesus? E eu lá, junto, lá na minha célula, eu vou fazer o quê? Você vai fazer isso também. Você vai também ajudar a pastorear o rebanho de Deus. Você vai ajudar a cuidar de alguém. Para que possa chegar em cada vida, em cada pessoa, todo mundo acompanhado. Para o grande desafio de chegar no 1 a 1, né? Porque não é fácil chegar no 1 a 1, mas é totalmente possível, tá? E funciona quando cada um realmente faz a sua parte, tá? Tem alguém que cuida de mim e eu cuido de alguém. Que legal. Não é maravilhoso isso? Tem gente que eu confio, que eu posso falar, posso me abrir, né? E tem gente que também consegue fazer isso comigo. Ah, mas eu não tenho muito jeito para isso não, pastor. Quem falou que você tem que ter jeito? É Deus quem faz e acrescenta, amém? Tá? Não se preocupa com jeito, não. Cada um tem um jeito. O meu jeito não vai ser igual ao de vocês, vai? Não, cada um tem um jeito. Cada um que vem aqui ministrar não tem uma maneira diferente de fazer? Para falar a mesma palavra, fala igual? Fala a mesma palavra, sim, mas de maneiras diferentes, não é? Cada um tem um jeito, um estilo, não tem? É assim que é, a riqueza está aí, tá bom? Mas funciona, chega em todos. Cada um, Deus dá uma graça especial. Ah, eu acho que eu não tenho nenhuma graça especial. Você já falou besteira. Deus te concede sim uma graça especial. Amém, Jesus? E agora nós vamos orar. Vamos orar, pedir ao Senhor que a gente consiga completar aquilo que Ele já colocou em nossa mão. Ministério infantil, ministério infantil. Diaconato, diaconato. Jovens, mídia. Liderança de célula. Ai, tem tanta coisa. Não falei tudo aqui não. Tá? Só dei alguns exemplos aqui. Tem muita coisa, não tem? E em tudo eu tenho que estar fazendo o melhor para o Senhor. Você quer fazer o melhor? Então agora você vai orar ao Senhor e se colocar diante dele para a expansão do seu reino. E dizer, Senhor, me usa, me faz forte, corajoso, para que eu prossiga e para que eu tenha ânimo. Vai ter momento que vai ter desânimo, tá bom, irmãos? Ninguém aqui está tapeando ninguém aqui não, tá? Dizendo que tudo vai ser flores, não vai. Vai ter dias que vão ser complicados, que você vai querer desanimar. Mas essa é a hora de reverter. Não. Esse desânimo vai ser revertido em ânimo. Opa, deu problema aqui, é porque vai dar benção a colar. Tá? Vai mudar esse negócio. Tá? Use aquilo em que você é fraco em seu favor. Senhor, sou fraco. Seja forte em mim, Senhor. E se for preciso, aproxima um irmão que seja forte nisso aqui para me ajudar. Amém, Jesus? Tá? Porque
eu tenho certeza, tem coisas fortes para ajudar o outro em coisas em que ele é fraco e você é forte, tá? Ninguém consegue fazer nada sozinho e ninguém tem tudo sozinho. Não temos. Quando junta todo mundo é uma bênção. Amém? Então agora você vai fazer isso. Você vai colocar para o Senhor isso. Senhor, eu quero começar e terminar. Quero fazer a tua obra. Quero ser usado. Mas você não vai fazer aquela oraçãozinha assim, mexinha, assim. Não. Ser forte e... Você consegue abrir sua boca para orar? Quem consegue abrir a boca aqui agora? Porque tem aquela oração que a gente faz de forma silenciosa, né? Tem aquele momento que é quietinho mesmo, né? Mas não é dessa que eu estou falando agora, tá? É oração de batalha, é oração de posição, tá? Principados e potestades têm que escutar, porque eles vão sair correndo, tá? Sabe do que o inferno e os principados e potestades, os espíritos malignos têm medo? Eles morrem de medo de crente que ora a Deus e declara a palavra de Deus, tá? No poder do Espírito Santo. Morrem de medo, tá? Eles saem correndo, tá? Não pega ninguém não, tá? Não pega ninguém não. Sai tudo correndo. Se tem espíritos malignos enrustidos aqui no meio de nós, eles vão cair agora e vão sair correndo em nome de Jesus, tá? Eles saem todos em retirada, tá? Não aguentam, tá? Então, é isso, tá? Então, abre a boca agora. Amém, Jesus? Tá bom? Vocês entenderam o que o pastor está falando? Tá? Tem momento da oração silenciosa, que é quieto, você está num lugar que não dá para, né, se manifestar, tudo você faz em silêncio ali, está em pensamento, tudo bem, tá bom? Tem várias formas, né, de orar, não é questão da forma, mas é que agora essa oração é para ser ouvida mesmo. Essa oração é para ser ouvida mesmo. Agora é o barulho santo. Glória a Deus. Tá? Não é aquele barulho, né, de histeria, não. O barulho santo, sabe? Aquela oração mesmo. Agora é para valer. Ah, mas eu não estou muito acostumado com isso, pastor. Então começa a acostumar então. Começa a acostumar então. Tá? Porque do que você vai começando a acostumar, a coisa vai acontecendo. Depois você acha isso tão tranquilo que o pastor não vai nem falar mais isso. Tá? Eu nem vou falar mais isso. Tá? Porque não precisa, não é? Já é tudo natural, tá bom? Mas vamos aprender. Essa é a oração de batalha. É para principados e potestades ouvirem. E ver a nossa posição. Olha, eles estão se posicionando. Ai, 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 vou sair correndo. Faz isso em nome de Jesus agora. Faz isso, começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso. Começa a fazer isso agora. Em nome de Jesus. Começa a batalhar. Começa a fazer isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, queremos começar e terminar as tuas obras. Queremos realizar, Pai, aquilo que vem de ti, Senhor. Oh Pai, queremos ser usados, Pai, para ir e fazer discípulos. Queremos ser usados em tudo para a tua glória. Queremos honrar a ti em todas as coisas, Pai. E mais vidas, mais vidas, mais vidas. Oh Pai amado, oh Senhor Deus, queremos mais vidas, Pai, para nós. Oh Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, oh Pai amado, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, nos usa poderosamente, Pai. E quebra a barreira, quebra o bloqueio, quebra tudo, Senhor. E usa, Pai, usa na tua poderosa mão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Faz isso, Senhor. Faz isso agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E sai em retirada o inferno. E sai em retirada principados e potestades. O espírito de desânimo sai agora em nome de Jesus. Espírito de perturbação, de bloqueio, de falta de amor, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de